Graças a Deus. Olá, meus amigos e amados de meu Pai, claro. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito que Deus nos concede para nos guiar em toda a verdade, para iluminar o nosso entendimento, para dirimir as nossas dúvidas, para limpar a nossa mente dos medos, dos receios, sobretudo das dúvidas, para que nós possamos andar firmes, seguros na presença dEle. Que o Espírito Santo venha realizar isso em você, em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado a respeito do recebimento do Espírito Santo. Eu tenho ensinado, pregado essa palavra que Deus fala. Deus fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quer dizer que o coração é mais enganoso, mais enganador do que tudo mais. Além de ser enganador, ele é perverso. O coração é perverso. E aí ele deixa a pergunta: quem o conhecerá? Quem conhecerá o seu próprio coração? Ninguém. Ninguém. E aí está a razão do porquê muitas pessoas, infelizmente, são iludidas com o casamento, são iludidas com a profissão que abraça. Muitas pessoas são iludidas com os seus desejos do seu coração. Porque quando não se dá ouvidos à voz do Espírito Santo, que conduz o espírito daqueles que o têm, então, fatalmente a pessoa vai errar e vai sofrer as consequências do seu coração, as consequências de dar ouvidos à voz do coração. Então, Deus fala que Ele, o Senhor, esquadrinha o coração e prova as entranhas. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, das suas atitudes. Quando Deus, só para você ter uma ideia, quando Deus criou Adão e Eva, Ele os fez perfeitos. Lhes deu espírito, que é inteligência, cabeça para pensar. Lhes deu uma alma para sentir, ter sensibilidade, como Deus tem sensibilidade. Deus tem alma, mas Deus não é alma, Deus é espírito. Nós somos alma, nós temos alma. Mas, enquanto não formos espíritos, isto é, espirituais, então a gente está fadado a dar ouvidos ao coração, que também é simbolizado, tipificado pela carne, que é a vontade humana. A alma é a fonte das sensações, dos sentimentos. Obviamente, por conta disso, as pessoas
tomam decisões erradas porque o coração é enganador. Ele se tornou enganador. Quando Deus fez Adão e Eva, ele os fez com espírito, alma e corpo. Espírito para pensar, é a cabeça. Alma para sentir. E o corpo para poder viver neste mundo, nesta terra, feito de barro. Então, o que aconteceu? Quando o homem desobedeceu a palavra de Deus e o fez, o homem desobedeceu a palavra de Deus por livre e espontânea vontade. Não foi o diabo que pegou a fruta e enfiou goela abaixo de Eva. Não. O diabo trabalhou com a palavra de dúvida. Ele jogou uma dúvida, uma casca de banana, e Eva se deixou levar pelo que ela via, e o desejo, a cobiça de provar daquele fruto proibido, fez então cair, desobedecer a Deus. E com ela caiu também Adão. Então ambos caíram porque deram atenção ao coração. Isso mesmo. Os olhos viram, gostaram e levaram, provaram. Pronto. Aí começou o inferno neste mundo. Porque Deus havia dado para Adão e Eva autoridade sobre toda a carne, autoridade sobre todos os domínios da terra. Eles tinham toda a autoridade sobre os animais, sobre o ar e sobre o mar, inclusive os peixes. Mas, quando eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu? Então, em outras palavras, o homem passou às mãos de Satanás toda a autoridade que Deus lhe havia dado. Deus lhe havia dado domínio sobre tudo nesta terra. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, eles se sujeitaram à palavra do diabo. Viraram as costas para a palavra de Deus, para a obediência à palavra de Deus, e se sujeitaram à palavra do diabo, que é da dúvida. Então, aí o coração humano nasceu já rebelde. Por causa da rebelião de Adão e Eva, os seus filhos, todas as gerações, vieram ser rebeldes. Ora, minha amiga, meu amigo, por isso que nós temos este mundo bagunçado, esculhambado. É por isso que as pessoas sofrem. Elas sofrem não é porque tem um destino traçado para elas sofrer. Não. Ninguém nasce com destino traçado. Eu não creio nisso, de jeito nenhum. Eu creio, sim, que Deus fala com todos. Ele chama a todos. Quem ouve a sua voz, a sua palavra, e obedece, então esse é bem-aventurado. Esse garante o seu futuro. Este garante o seu destino, o bom destino. Mas aquele que ouve e despreza, desdém, não quer fazer a vontade de Deus, não quer fazer digamos assim, obedecer a palavra de Deus, então esse vai sofrer
consequentemente. Vai sofrer porque ele escolheu sofrer. Ele fez a sua própria escolha. Então é assim, quando a pessoa dá ouvidos, e aí nós temos, entra o coração, com licença. O coração. Entra o coração, os enganos do coração, as cobiças do coração, os desejos do coração, a inveja do coração. Então, aí a pessoa toma a decisão na sua cabeça, movida pelo coração, pelo sentimento do coração, ela se arrebenta. Ela se arrebenta. É por isso que muitas pessoas casam e casam mal, não porque elas foram burras, não. É porque elas deram atenção ao seu coração. Elas se iludiram com as informações que o coração lhe deu. E aí ela acaba fazendo a escolha errada e, consequentemente, vai colher os frutos, que é o que diz aqui o Senhor. Ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Esquadrinhar o coração significa penetrar em todas as suas profundezas, nos limites das suas profundezas. E Deus conhece os corações. E ele diz, conheço o coração e provo as entranhas, quer dizer, as profundezas da nossa alma. Por que ele faz isso? Para dar a cada um segundo os seus caminhos, as suas escolhas, e segundo o fruto de suas ações. Então, uma coisa, em outras palavras, para simplificar esse texto, Deus fala através do apóstolo Paulo. Ele diz, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então Deus nos deu cabeça para pensar, avaliar, pesar, analisar a coisa para fazer então a escolha certa. Se nós fazemos a escolha certa de acordo com a cabeça, de acordo com a palavra de Deus, então nós teremos a convicção, a certeza de que vamos colher os bons frutos. Cedo ou tarde, nós vamos colher os frutos daquela boa semente. Agora, se nós escolhermos aqui na cabeça dar atenção ou satisfazer aos caprichos do coração, é óbvio que nós vamos nos arrebentar. Não tem jeito. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quer a pessoa creia ou não em Deus, tudo que ela semear, ela vai colher os frutos. Quer a pessoa seja cheia do Espírito Santo ou vazia, o que ela semear, ela vai colher. Então, eu sou responsável direto pela minha colheita, pela colheita que eu faço diária na minha vida. Sou eu que sou responsável. É óbvio que quando a minha cabeça é conduzida pela cabeça de Deus, pelo próprio cabeça, que é Jesus, quando ele, na pessoa do Espírito Santo, guia a nossa cabeça, ou seja, guia o nosso espírito, então o nosso espírito tem segurança, certeza, convicção do que é certo
e do que é errado. Então, vai escolher naturalmente o que é certo. Não vai atender os caprichos do coração, vai atender a palavra de Deus. Vai decidir semear de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso aí, amiga e amigo, é muito fácil de entender. Basta você, quem tem filhos, ou quem teve filhos, sabe o que é isso. Você dá para o seu filho o que é o melhor. Você proporciona para ele o melhor que você tem. Mas, se ele, na idade já da adolescência, começar a escolher as coisas erradas, ele vai colher naturalmente as coisas erradas. Ele vai colher os maus frutos. Por isso que Deus diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Quer dizer, Deus prova o coração, as entranhas da nossa alma, as profundezas da nossa alma. E isto para quê? Para dar, quer dizer, com justiça, dar a cada um segundo os seus caminhos, os caminhos que foram escolhidos. E segundo o fruto das suas ações. Quer dizer, Deus é justiça, Deus é justo. Ele atende aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós semeamos o mal, nós vamos colher o mal. E isso quem decide é cada um. Ninguém pode decidir por ninguém. Então, quando a gente promove o recebimento do Espírito Santo, isso é demais. Isso é grande demais. Quando Jesus promete o Espírito Santo não vem apenas para consolar, confortar. Ele não vem para falar em línguas ou profetizar. O Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade, para que nós não venhamos entrar ou viver na mentira. É isso. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você tem discernimento para fazer a escolha certa. A escolha que vai produzir frutos bons ou maus. Vai depender de você. Eu tenho o Espírito Santo, mas se eu semeio alguma coisa contrária à vontade dele, então eu vou colher os frutos dessa atitude ou dessa ação, os maus frutos. Então, eu já falei aqui muitas vezes, vale a pena até lembrar para você ficar ciente. Você sabe que nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós temos discernimento para saber fazer o certo ou o errado, depende da gente. Então, uma ocasião, eu estava louco de saudade do Brasil para comer patinha de caranguejo. Eu era louco por patinha de caranguejo. E aí, quando chegamos em São Paulo, enviaram para a gente, lá do norte, patinha de caranguejo. E foi feito patinha de caranguejo para mim. Então, eu comi uma patinha, comi 2 patinhas. E ninguém queria comer. As pessoas que estavam ao meu redor queriam outra coisa, mas eu fiquei só na patinha. Só na patinha. O que aconteceu? Conversa vai, conversa vem. A gente vai comendo, sem medir as consequências. E quando menos eu esperava, já estava cheio de patinha de caranguejo.
Ora, por conta dessas patinhas deliciosas, eu tive um problema de saúde, eu tive uma dor terrível na barriga. Eu passei uma noite cruel, terrível. Aí, ora aí, faz oração, faz isso, nada funcionava. Mesmo orando, não deu resultado, não fui atendido, digamos assim, entre aspas. Mas aí a gente fica pensando assim, poxa, mas você não orou em nome de Jesus, não expulsou essa dor, eu orei, mas não funcionou. Por quê? Porque eu estava colhendo daquilo que eu plantei. A Bíblia fala, Jesus disse, que nós não devemos ser glutões. E naquela oportunidade, eu fui glutão. Eu comi além do que deveria comer. Na realidade, eu comi com os olhos, né? E a boca só engoliu. Ora, eu colhi os frutos daquela atitude, daquela experiência. Deus estava permitindo tudo aquilo para que eu viesse colher os frutos, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse viver pela fé, mas não com uma fé burra, uma fé inteligente. Não, eu não posso mais. Já estou satisfeito. Eu não fiz isso. Eu segui comendo. Quer dizer, foi um pecado que eu cometi. E eu colhi os frutos daquele pecado logo em seguida, como consequência. Assim também são as atitudes erradas que nós tomamos por conta do coração ser corrupto. Veja só, eu tinha e tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não me impede de fazer a minha própria escolha. Ele não impede. Ele deixa. Se eu, meu Deus, oro, meu Deus, me dá direção, aí ele entra em ação. E então eu sigo a orientação, então eu vou me dar bem. Mas se eu não peço a orientação dele, se eu não atento para o que ele falou, o que Jesus falou, não sejais glutões, então eu vou colher os frutos daquilo que eu semeei. Em outras palavras, não tem meu pé me dói. Você colhe hoje o que planta, o que plantou ontem. Vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Isso é tão certo como Deus existe. Não há como a pessoa plantar feijão e colher arroz e vice-versa. Você colhe hoje o que você plantou ontem. Você, presta atenção, vai fazer uma escolha, por exemplo, vai tomar uma decisão na sua vida que é a mais importante depois de ter entregue a sua vida no altar para Jesus. A coisa mais importante depois da nossa entrega para Jesus no altar, o nosso casamento com Deus, é o casamento com a pessoa que nós vamos viver o resto da vida. Vamos constituir família, filhos, etc., e netos, etc., etc. Gerações vão fluir da gente por causa do casamento. Então, você está para tomar essa decisão? Se a pessoa com quem você vai se unir, casar, não tem o Espírito Santo da forma como você tem, se você é cheio do Espírito Santo, e você
acha uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, não vai dar certo. Agora, se você casa com uma pessoa e ela não tem o Espírito Santo, antes tem um espírito enganador que foi semeado pelo diabo, para que você caísse nessa arapuca, escorregasse nessa banana. É isso mesmo. Por quê? Porque o diabo envia a pessoa segundo o seu coração, porque o diabo sabe do que nós queremos no coração. E ele atende. Ele traz. Foi o que aconteceu com Eva. Foi o que aconteceu com a Eva. Ela ficou vidrada com as frutas, ou com a fruta da árvore proibida. Então o diabo sugeriu e tal. E ela acabou caindo. O diabo então envia aquela fruta aparentemente saborosíssima, e a pessoa vê com o coração, com os olhos do coração, e então ela toma a decisão e quer casar com aquela criatura porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela tem condições econômicas e etc. Ela tem tudo o que agrada ao seu coração. É isso aí. E ela então entrega a sua vida àquela pessoa. Pronto. Casou mal, aí vai ter problemas, e problemas graves. Ela vai correr risco até de perder a sua própria salvação. Então, amiga e amigo, Deus esquadrinha o nosso coração e prova as nossas entranhas, para dar a cada um segundo os seus caminhos, as suas próprias escolhas, e segundo o fruto das suas ações. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Você fez isso, você desobedeceu a minha palavra, vai acontecer isso. Você também desobedeceu, vai acontecer aquilo. Então, minha amiga, meu amigo, o Espírito de Deus vem para nos guiar em toda a verdade. Agora, você também, obrigatoriamente, tem que ter simancol para atender à voz do Espírito. Porque ele guia, ele fala, ele ensina, ele orienta. Mas se você quer seguir a voz do seu coração, se você quer atender a sua vontade, os seus desejos, as suas cobiças, ele não vai fazer nada, ele não vai poder impedi-la. Deus não impediu Adão e Eva de comerem da fruta. A fruta estava lá no meio do jardim. Ele não impediu, mas ele falou, não toque. E eles tocaram, e aconteceu essa humanidade. É o que aconteceu comigo. Eu já tinha comido o suficiente, mas fui guloso, quis atender mais ao coração do que a cabeça, e aí me dei mal. Assim é na vida, tudo na vida é assim. Então, não vem com essa história, Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria tanta gente pobre, miserável, passando fome, tantas coisas erradas por esse mundo afora. Não, Deus não é culpado. Ele deu cabeça para a gente. E cada um planta de acordo com a sua cabeça. E é isso aí, minha amiga, meu amigo. Gostaria muito de poder convencê-la ou convencê-lo a seguir a voz do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, agora que você tem que dobrar a vigilância, porque o diabo vai tentar jogar uma casca de banana para você escorregar. Ele fez isso com a Eva, e Eva caiu e levou Adão também a cair. Então, cuide, pense, raciocine, pese. Não dê ouvidos ao seu coração, porque ele é enganador. Ele diz, perverso é o coração. Ele diz assim, enganoso é o coração
mais do que todas as coisas, e perverso. Quer dizer, o coração é enganador, o coração é cruel. Você tem que cuidar. Não confie no seu coração. Não confie no coração. Nem no seu, nem no coração dos outros. Confie no que está escrito, porque o que está escrito é a receita do bom viver, é a receita de um destino abençoado, bem-aventurado. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos falando mais. E outra coisa, eu quero dizer para vocês que em julho, nós vamos ter a Fogueira Santa em Israel, como costume, todos os anos. E nós vamos focar o quê? O Espírito Santo. Novamente, nós vamos trabalhar para que as pessoas venham se conscientizar da necessidade de ter o Espírito Santo para guiar suas vidas, para que elas não venham se dar mal neste mundo. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.